Entrevistas, comentários e tudo que é notícia, você fica sabendo a partir de agora. Contraponto, a voz do povo. Oferecimento. Plano Itamed coletivo empresarial ou familiar. Consulte a promoção 3576-8005. Agora são 11h02. Muito bom dia, meu caro ouvinte da Rádio Cultura de Foz do Iguaçu. Sou Nelson Rodrigues. Carinhosamente os cumprimento em nome da mais gabaritada equipe de rádio jornalismo do Paraná. A partir desse momento, abrem-se as cortinas, começa mais um Contraponto da Cultura, a voz do povo. 9827-8200 é o WhatsApp da Rádio Cultura de Foz do Iguaçu. 3026-8020 é o telefone, você pode dar a sua sugestão, reclamação, participar conosco, ajudar a fazer o Contraponto da Cultura, a voz do povo. Hoje é quarta-feira na semana, é 27 de janeiro e o ano é 2016 e já foi o primeiro mês do ano de 2016. Hoje é dia de Santa Ângela de Mérici, que viveu entre os anos de 1470 e 1540. Observando as jovens mais pobres dos arredores de sua cidade natal, Ângela começou a perceber que as mesmas não possuíam acesso à escola nem ao catecismo. Decidida a mudar esta situação, reuniu-se com algumas amigas que pertenciam à Ordem Terceira de São Francisco e juntas organizaram uma escola na qual acolhiam aquelas jovens. Somente cerca de 10 anos após o início desse trabalho, foi que Ângela reuniu as companheiras e decidiram formar uma congregação com os carismas especiais de dedicação e educação ao compromisso com Cristo. Nascia assim a Congregação das Ursulinas, em homenagem a Santa Úrsula, padroeira do grupo que inovou a igreja como o primeiro grupo feminino que trabalhava fora de um convento e que se dedicava ao ensino. Por esta resumida biografia, eu repito, os cristãos católicos comemoram o dia de Santa Ângela de Mérici. Hoje é dia do orador. Quem sabe me dizer, pelo menos na lenda, quem foi o maior orador da história do mundo? Alguém sabe me dizer ou não? O Enes contou aqui para nós, disse tudo direitinho, quem foi o maior orador foi Cícero, que combatia as catilinas. As catilinas. Né? Cícero era senador romano e conta a história que ele era gago. Por ser gago, ele treinava na praia colocando pedrinhas de seixo, né, fazendo aqueles exercícios de colocar em cima, sob a língua, pedrinhas de seixo, e treinava a sua gagueira para quando ele chegasse na tribuna do Senado romano à época, ele fazia discursos que emocionavam os romanos. E era quando ele dizia: ó Catilinas, onde tu se escondes? Por que não aparece? Né? E Catilina era mais ou menos igual ao Cunha hoje, e o Pisciani, os dois, do Rio de Janeiro. Né? Tanto um como o outro. O que estão decidindo é quem vale menos ali, né? Quem é que vale menos? Quem dá menos pelo Cunha, quem dá menos pelo Pisciani. Como o Rio de Janeiro está formando nego sem vergonha, né? O Pisciani apoia a presidenta Dilma, porque é tudo presidenta, então é a chefa. Então ele apoia a chefa, né? É a chefa que está fazendo o Enes. Deixa eu falar um negócio para você. Eu não gosto disso. Essa mulher quebrou o Brasil, cara. Quebrou o Brasil. Conseguiu quebrar o Brasil, né? Quebrou o Brasil, ela conseguiu quebrar. Ela reúne, depois nós podemos falar nisso, ela reúne o Conselhão, né, que está parado já há alguns anos, exatamente amanhã, para exatamente expor os projetos deste famoso plano de recuperação rápida econômica que vai acontecer em fevereiro. Na verdade, ela quer um respaldo. Você já viu um conselhão com 90 pessoas? Não, eu vi. Talvez você não está puxando pela memória. No tempo o presidente Lula inaugurou com 200. Ele foi criado em 2003. O presidente Lula inaugurou com 200 pessoas, mais ou menos isso. E colocou de cada segmento um polaco de cada colônia. E foi falando para a companheirada do PT. Quem entende de comércio exterior é o tal de Furlan. Furlan, tu quer ser ministro? Quem entende de não sei o que é fulano e tal. Você quer não sei o que? Quem entende disso, daquilo, tá? É o seu Gerdau. Lembra que... Mas isso era sistematicamente, era convocado esse pessoal. E aí tinha gente, inclusive,
da imprensa, por exemplo, o Flávio Martinez fazia parte desse conselho, né? Lá da Rede OMD Televisão, irmão do... Artistas, atrizes, né? Atrizes, lembra disso? Lucélia Santos entendeu? fez parte do primeiro conselho. Lucélia Santos fazia. Então o presidente Lula dizia, e daí, como é que está o governo? Presidente, porque... Aí cada um olhando, né, pelo seu quadrado, pelo seu ângulo de visão da coisa, e o presidente pelo menos dizia, pois é, eu acho que vamos ter que aumentar aqui, vamos ter que diminuir ali, vamos avançar. E tinha... em tese, pelo menos, a sociedade dando respaldo a eles. Não, vai que nós estamos contigo. Vai que a nossa fé te empurra. Né? Aí depois ficaram todos os sabidos e tal, e não sei o quê, e isso daí foi diminuindo o número. Foi diminuindo. Amanhã o time entra em campo com 2 baixas, né? Marcelo Odebrecht e o Bulay estão na cadeia. Ah, certo. Não, mas esses jogavam mais para a ponta esquerda ali, sabe? 11h08 e vão ouvir. E hoje, falar em Odebrecht, o japonês da Federal está lá para a banda de Santa Catarina. Tá, os catarinenses, tem nego sumindo de Camboriú, não sabe por quê. Mas, enfim, são 11h08, é dia do orador, é dia internacional da comemoração em memória das vítimas do Holocausto. Com relação a isso, a comemoração ao Holocausto, né, a obra mais famosa do Hitler, aí, o Mein Kampf, ele já está disponível, já pode ser novamente vendida, né, livremente. Só que a maioria das livrarias do Brasil estão se recusando a vender o livro da forma bruta, original, como ele foi escrito. Eles só vão aceitar vender o livro com retratações ali, escrevendo tudo certinho, o que aconteceu depois que o Hitler aí entrou em ação. Né? Não, o que ocorre é o seguinte, eu li o Mein Kampf, o problema, por exemplo, tinha uma página em alemão e uma página em português, igual o livro do Von Ehring, A Luta pelo Direito, que eu te mostrei. Aí é o seguinte, o Hitler, ele era intelectualmente assim, ele quis ser pintor na vida, o infeliz, e não deu certo. E aí ele se meteu a escrever, também era ruim para escrever. Agora, ele defendia, não é uma leitura independente de você, claro, 100% haverá de discordar, mas não é uma bela escrita, entendeu? Uma leitura que você vai lendo e vai gostando da leitura e tal. Os alemães dizem que há bastante erros de alemão. Ele era... Diga, Caleb, bom dia. Não, bom dia. Eu ia falar, hoje é comemorado o dia em memória às vítimas do Holocausto, porque foi o dia que o exército soviético chegou a Auschwitz, né? E acabou libertando ali 7.400 pessoas que ainda estavam ali, onde morreu cerca de 2 milhões de pessoas em Auschwitz. Uma loucura, né? E uma das vítimas de campo de concentração deu uma entrevista para nós aqui, onde está sentado o Júlio, que é a filha de Olga Benário, né? Anita Prestes, que esteve aqui conosco. Ela nasceu num campo de concentração. E aí a mãe dela foi presa grávida, né? Que é isso o que manchou muito a história de Getúlio Vargas, inclusive, foi o fato das autoridades brasileiras terem entregue Olga Benário grávida, né, para ser presa pelos alemães. Não, mas os alemães garantiram que não iam atentar contra a vida dela, contra a saúde, contra a dignidade de mãe grávida. Os caras estavam matando criancinha, estavam matando anciãos, estavam matando o que eles queriam matar. Né? E não ia ser a Olga Benário que eles iriam respeitar. E acabou ela nascendo num campo de concentração. E aí foi criado mais pela avó, né? Conseguiram fazer com que ela fosse entregue à avó, vivia um tempo no México. Ela contou para nós a história aqui. O senhor falava que o Hitler tentou ser pintor, né? Inclusive, se eu não me engano, são 3 personagens da Branca de Neve e dos 7 Anões. Alguns daqueles anões foi o Hitler que fez a pintura, segundo contam, né? Não confirmados, mas foi ele que desenhou pelo menos 3. Alguns dizem que foi ele que desenhou os anões ali da Branca de Neve. Ontem à noite ele foi nomeado secretário do Capeta, parece, lá no inferno, entendeu? 1918 estreou o Tarzan, o primeiro filme do personagem. Vocês lembram do cara que fez o maior tempo do Tarzan?
Enes? John Weissmiller. Weissmiller. Esse ficou mais tempo. E o problema é que ele parece aquele centroavante do Internacional, o He-Man. Ele morreu meio maluco, esse ator. Morreu maluco, sim. Estava internado numa casa de recuperação e tal, problemas psíquicos e tal. Mas ele era Tarzan até o final da vida. Ele era o Tarzan. Ele não era o John Weissmiller, um ator e tal. Ele incorporou o personagem, né? Porque o Tarzan é um menino que nasceu na selva, foi criado ali com os lobos, com os animais e tal, já tinha. Gorilas, né? O Kipler já tinha escrito sobre o Mowgli, né? Que é o Menino Lobo, né? Em 1907, 1900 e qualquer coisa, enfim. Em 1967, um incêndio durante os testes para o lançamento do Apollo 1 matou 3 astronautas americanos no Cabo Canaveral. Tudo isso no 27 de janeiro. E recentemente, em 2013, e que ontem, mais uma vez, o povo lá de Santa Maria pegou e está revoltado, que um incêndio na Boate Kiss em Santa Maria deixou 238 mortos. O negócio é o seguinte: nenhuma autoridade em nível municipal, estadual ou federal está responsabilizado por aquilo. Nenhuma. Não tem ninguém preso. Não. O problema é que o Ministério Público Estadual do Rio Grande do Sul, que é o que processa, está jogando só na mão do gaiteiro, do cantor lá como é que é o nome da Gurizada Fandangueira. Gurizada Fandangueira. Devem estar tendo 1000 de contratos esses guris depois daquele negócio, né? Então é o cantor do Gurizada Fandangueira e os 2, 3 rapazes lá, 2, 3 sócios que tinham na boate. O que disse o Ministério Público? Que o problema, se alguma falha havia de alguma autoridade estadual, municipal ou federal, ela não tem o nexo de causa direto com o incêndio em si. Como quem diz, se alguma irregularidade burocrática havia, ela por si só não causaria o incêndio ou apagaria o incêndio se tivesse sanada. E o incêndio foi uma inconsequência de quem estava se apresentando e os proprietários que não souberam, que não deram digamos assim, o encaminhamento necessário para aquela situação, que era evacuar todo mundo começou a querer cobrar, né? Porque o pessoal estava correndo, saindo, e os porteiros ali, os seguranças, retendo o povo dentro da boate, porque tinham que pagar o que tinham consumido ali, né? Então deram mais importância ao valor que estava sendo devido do que o incêndio em si, e isso aí deu o transtorno todo que deu em 238. Agora, gente, que país é esse, Enes? 238 meninos e meninas mortos, 278. A presidente Dilma, naquele momento, eu bati palma para ela interrompeu uma viagem que ela fazia, uma visita ao Chile, e foi lá para Santa Maria. Quer dizer, aquilo comoveu o mundo. O mundo ficou 1 mês, 2 meses falando só disso, né? O mundo falando disso. E daí, como é que está a coisa? Não tem nada. Não tem ninguém responsável, não tem... Depois de 3 anos, estão lá o pai, mãe, não sei quem e tal. E agora, um advogado de um dos sócios está entrando, inclusive pedindo indenização moral, dono, porque ele diz que não é o responsável sozinho e está sofrendo por isso. Quer ganhar uma gaita em cima, quer ganhar um dinheiro em cima disso. E os parentes das vítimas estão fazendo uma apelação de justiça internacional. Sim, para ver se a coisa resolve, porque a local não consegue fazer nada. Dante, bom dia, Dante. Choveu ontem, amainou a povoadeira e o que mais? Bom dia, e continua chovendo hoje e pelo resto da semana, pelo menos é a previsão do tempo segundo o CEMEPAR. Tem uma frente fria aqui estacionada no estado do Paraná, né, que chegou ontem aqui, inclusive se chocou, né, com uma massa de ar quente, choveu bastante aqui na fronteira e deve continuar assim, tempo instável em todo o estado e tem previsão de chuva para hoje e pelos próximos dias. São pancadas de chuva igual foi ontem, né? Ontem era 1h10 da tarde, começou uma chuva bem forte aqui em Foz do Iguaçu, mas não durou muito também, né? Não durou mais do que 1 hora e logo já o tempo firmou de novo, continuou nublado, mas continuou firme. Mas refrescou, né? Estava muito calor aqui em Foz e agora a temperatura não deve passar hoje, pelo menos dos 30 graus.
11 horas e 16 minutos com 51 segundos e o teu destaque, Dante? Meu destaque é o Porto Seco de Foz do Iguaçu, que pelo 4º ano consecutivo continua sendo o maior da América Latina em entrada e saída de caminhões, né, internacionais. Foram mais de 147 mil caminhões que passaram pelo nosso Porto Seco apenas no ano de 2015, 147 mil caminhões. E um movimento de 837 milhões de dólares apenas em um ano aqui em Foz do Iguaçu com o nosso Porto Seco. Esses números são da Receita Federal, divulgados hoje para toda a imprensa, e aí mostra a importância do nosso porto e a importância, inclusive, do local ser readequado, né, que já tem uma infraestrutura antiga e que já atrapalha aí o trânsito da cidade de Foz do Iguaçu, porque ele está no meio da nossa cidade, né, entre a parte sul e norte de Foz, está bem ali no meio, na BR-277. Ali na Baixada do Leão tem espaço, dá para comprar mais uns 4, 5 alqueires, além daqueles que já tem, que se pensava em alguma coisa nesse sentido. E fazer uma perimetral depois, ligando a segunda ponte, né? A intenção seria essa. Um dos locais a pensar para fazer um novo Porto Seco. Mas o João sabia, você falar nisso, o João sabia, já tem lugar diferente, um quer botar na Praça da Xícara, o outro já chega e quer botar em frente à Catedral porque é melhor, o outro quer botar lá na Itaipu Nacional. Sabe o que aparece de entendido nessas horas? Quase saiu ali na Felipe Vanche, né, que já é uma área totalmente povoada, um bairro grande já, e atrapalharia tão quanto ou mais o que atrapalha hoje ali na BR. Leva a perimetral o mais próximo possível do aeroporto, desviando e tal, alguma coisa nesse sentido, e vai chegar ali onde, pela banda da Aparecidinha, vai ligar ali onde você pode fazer, já tem alguns alqueires de terra para comprar outros, entendeu? Mas enfim, aí tem uns que, não, vamos unificar as aduanas, vamos não sei o que, vamos isso, vamos aquilo. E não sai nada. E não sai nada, claro. Confira as grandes ofertas que você encontra no Super Real para esta quarta-feira. Verde, banana, prata e caturra, 1,59, laranja e cabuchá a 1,19, peito de frango 4,99 e o feijão branco 2,99. E o Super Real, o importante é você. Falando em caminhão, Dante, é o seguinte, eu estive inclusive lá na Secretaria de Comunicação e um dos assuntos que repercutiu lá com o secretário foi que nós tratamos aqui, né, com o Conselho de Desenvolvimento de Foz, e que veio Danilo Vendrusco, pois o S já está levantando e tal, e eu disse o seguinte, eu acho que o governador Carlos Roberto Richa, Beto Richa, pode passar para a história do governo dele como o São Beto do pedágio, né? Só que tem, fica do lado do setor produtivo nessa parada, dá um murro em cima da mesa e fala, não, eu vou ficar junto. Por quê? O que está acontecendo, Enes? Aí eu fui me inteirar bem direitinho do tintim por tintim. A concessão do governo federal para o estado do Paraná, ela termina no ano de 2021. Para você dizer que vai fazer alguma coisa, então ela pertence, né, ao governo do estado do Paraná, o domínio dessas rodovias que são federais, por conta de uma concessão à vida do poder central. Ok, vai até 2021. Os contratos com as operadoras de pedágio aqui, as concessionárias de pedágio no estado do Paraná, e aí foi bem pensado pelo Jaime Lerner, que foi mal pensado, foi o preço. Aí foi bem pensado o seguinte, de até 18, para que daí ninguém teria tempo necessário para negociação, vai se estender, não vai se estender, vai interromper, não vai interromper. Então, primeiro, o governador Beto Richa, ele pode falar de concessão quando ele resolver essa situação com o governo federal. E isso já está sendo tratado. O estado do Paraná já está tratando com o Ministério dos Transportes, enfim, com as autoridades competentes nesse setor. Bom, claro que por política de governo me parece que a concessão vai ser estendida ao governo do estado do Paraná, seja por 25 anos ou em prazo superior, enfim. Aí se pode falar com certa margem de segurança o que se pode fazer com o pedágio no estado do Paraná. Porque as concessionárias, como se nunca tivessem feito isso, mas mais do que nunca agora, elas não querem arrancar um pé de guaxumba na beira da estrada, para não gastar. Não querem investir, não querem duplicar, não querem saber de terceira faixa, não querem saber absolutamente de nada. E dizem o seguinte, nós negociamos com o governador, nós fazemos determinadas tarefas, baixamos o preço, desde que seja prorrogado. Né? Então, a negociação não é tão simples assim, tão fácil assim de ser feita.
né? Porque se eles se convencerem que chega 18, eles levantam o acampamento de onde eles estão, não tem mais contrato, mais prorrogação, eles vão naquela de, quer dizer, quanto mais economizar e mais arrecadar, melhor nesses próximos 2, 3 anos, aí 2 anos, né? 2 anos que temos aí pela frente ainda, quase 3 anos. Aí termina o contrato em 18. E aí o governador Beto Richa está tentando manejar essa situação da melhor forma possível. Que não fique daquela papagaiada que fez, que fiasco que fez o Requião naquela, né? Mas que fiasco. Baixo acaba, né? Pega mal com o homem público. 11h22, Caleb, qual é o teu destaque? A prefeitura começou nessa semana a fazer a retirada dos entulhos ali do Porto Deixa eu Meira. falar em prefeitura, desculpa te interromper, já te interrompendo, senão eu perco o raciocínio. Prefeito Reni Pereira está em Curitiba tentando arrumar a gaita, viabilizar o jeito de fazer as creches funcionar no período que comecem as aulas. Tá? Rio Grande do Sul, 70 mil crianças fora das creches. Campo Grande, 8, 10 mil crianças fora das creches. Brasil, todas as cidades com creche pronta e sem dinheiro para operar as creches. A Câmara de Vereadores, daqui a pouco entra o nosso querido vereador Queiroga aqui conversando conosco, inclusive. Para mim, eu fui o cara que disse aqui na frente do Gessane, na frente do Queiroga, vocês estão pegando e vão fazer um fiasco. Fizeram, retardaram todo o processo, já era para estar funcionando as creches, não estão funcionando. Está aí as consequências de fazer aquelas coisinhas de querer ser simpático, né? Bom, pelo sim, pelo não, o prefeito está em Curitiba dizendo que tenta viabilizar as creches e não está esperançoso com a situação. Era isso que eu queria contar. Diga. Porque a partir de agora é obrigatório entre 4 e 5 anos ter creche, né? Mas falando do meu destaque, lá no Porto Meira começaram essa semana a ser retirados ali os entulhos que estavam sendo colocados naquele monte ali que era provisório, aquele monte já começaram a tirar, já foram retirados 30 mil toneladas de entulho, o total, segundo o secretário de Meio Ambiente, o João Matievics, é 60 mil toneladas, então já foi retirado cerca da metade. Segundo ele, mais um mês para estar encerrada a previsão de que se encerre todo o trabalho ali. Estava previsto para acabar no dia 20 de dezembro do ano passado, porém, segundo o secretário, devido à chuva e outras intempéries, acabou atrasando esse trabalho, mas agora, segundo ele, mais um mês, então final de fevereiro, já estará tudo resolvido o problema lá do Porto Meira. 11h24, Júlio, qual é o teu destaque? Bom dia. Bom dia. Mais municípios paranaenses foram aí no novo boletim do governo estadual acrescentados em estado de epidemia de dengue. São eles Rancho Alegre, Santo Antônio do Paraíso, Açaí e Nova Aliança do Ivaí. Além desses, já estavam na lista de epidemia Munhoz de Melo, Santa Isabel do Ivaí, Paranaguá, Cambará, Mamborê, Itambaracá e Guaraci. Esses já estavam na lista e esses outros que eu citei quase tudo anteriormente. nome de índio aí, por quê? Uma perseguição. O Paraná inteiro é quase nome de índio. E Paranaguá é o que mais tem casos. Exatamente. O branco pegou, tomou até do índio, matou o índio, depois ele bota assim, tapejara do oeste. Para estar em estado de epidemia, o município precisa que mais de 300 casos sejam confirmados a cada 100 mil habitantes. Então, Foz do Iguaçu tem um número muito elevado, mas ainda não está proporcionalmente em epidemia. Nesse caso, nesse ano, aliás, de agosto do ano passado até agora, 2.693 casos confirmados, distribuídos em 153 municípios do estado do Paraná. Os municípios que mais têm são Londrina, com 4.245, Paranaguá, 2.100 e Foz do Iguaçu, o terceiro município com mais casos de dengue no Paraná. Foi vocês que ontem, aqui no Contraponto da Cultura, fizeram referência que a Organização Mundial de Saúde está colocando as Américas, de uma forma geral, e a América Latina e Central, região do Caribe, como, quer dizer, todo mundo em estado de alerta, aí, com exceção do Chile e do Canadá, todas as Américas, né, o continente americano todo, com exceção do Chile e do Canadá. O Chile tem a Cordilheira dos Andes daqui para lá e tem o Pacífico de lá para cá,
que impede possivelmente por questão de temperatura, o Chile é bastante seco também, e é questão de clima, não é que lá tenha um combate efetivo e tal, é a cordilheira que ajuda e o Pacífico que ajuda, né? E aí não tem a proliferação do mosquito. Bom, pelo sim, pelo não, está todo mundo. Ontem a presidente Dilma no Equador, estava no Equador e disse que o mosquito e tal tem que ser combatido mesmo e que não vai medir esforços e tal. Vai ter que pegar do Chuí ao Iapoque, porque senão não tem condição, né, Enes? Enes, qual é teu destaque antes de eu ouvir o vereador Queiroga, que está aqui, que veio nos prestigiar, atendendo me permitam o jornalismo da cultura. Diga. Devagar um pouco aqui. Vai lá. Até por causa até da Você idade, manda sabe? no programa. Não, o diabo. Mas olha que fotografia que tem o diabinho aqui do mosquito da dengue, né? Ele assusta mesmo. É como diz o ministro da Saúde, esse que só fala as coisas certas, né? Ele diz assim, mas vocês estão lidando com um mosquitinho aí que está aí há 100 anos, desde o tempo dos Pindorama. Larga a mão disso. O Marcelo Costa. Marcelo Costa. Mas E estamos lidando com esse lacaio também, né? Já faz 100 anos que lidamos com mosquito e com lacaio. Ele é um... Eu estava vendo aqui, depois aí eu acho que vai servir de base para comentários mais atualizados. Quando foi emancipado o distrito de Santa Teresa do Oeste, pertencia a Cascavel, o poeta paranaense Sabino Conte, ele foi convidado para escrever o hino a Santa Teresa do Oeste. Eu achei interessante o primeiro verso que diz assim: nossas vozes se erguem festivas, este berço a cantar, esta terra tão dadivosa queremos hoje exaltar. Se ele estivesse vivo, ele não faria isso, de forma nenhuma. O GAECO esteve na prefeitura de Santa Teresa do Oeste e jogou tudo para o espaço. Secretário de Finanças, secretário de Saúde, acharam um rombo de R$600 mil. Como secretário de Saúde, deixa eu ver o nome dele aqui, eles verificaram o seguinte, havia R$6 mil numa gavetinha, tá? E perguntaram para ele, escuta lá, e esse dinheiro aqui? Mas se vocês não falassem, eu não saberia dizer como apareceu esse dinheiro aqui. Não soube explicar o dinheiro. É brincadeira o negócio. Santa Teresa do Oeste. Sabe quantos moradores tem em Santa Teresa do Oeste? A população é de 10.242. Uma coisinha pequena, 42 habitantes e o resto ladrão, é isso que você está querendo dizer? Não é essa a conclusão aí. Veja aqui. Foram presos preventivamente o secretário de Finanças Júlio César Valdomeri, o de Saúde Fernando Prado e os empresários José Henrique Franz e Mário José Veiga, que são sócios da empresa que fazia o complô, né? Que era a chamada Hospitalab. Município, você já viu ali, tantos eventos que existem ali em Santa Teresa do Oeste. O povo participa, o combate à dengue está bonito naquela cidade, é para valer mesmo, né? Aquele parque industrial, ele está empurrando em direção a Cascavel, bonito, bem organizado. Agora chega uma turma dessa e esculhamba tudo, joga tudo para o espaço. Dá para acreditar nisso? Olha, eles infelizmente dá para acreditar, porque hoje eu peguei e fiquei... O Fernando Capês é um promotor de justiça, de obra, que a gurizada estão aprendendo Capês nas escolas de direito. Tá? O presidente da Câmara aqui, Fernando Duso, já ouviu falar do nome do Capês, porque academicamente é formado em direito, o Júlio é acadêmico de direito, sabe disso. Promotor combativo, e teve notoriedade, inclusive, combatendo muitas chamadas torcidas organizadas e tal, e o Capês vinha para a televisão 24 horas por dia, praticamente. O Capês está sendo citado, e segundo os próprios colegas dele de ação, o Ministério Público lá de São Paulo, diz que está envolvido no roubo da merenda. Então tem coisas antes que não dá, né? Você roubar no melhoral infantil em Santa Teresa do Oeste. Agora, no tempo que esse poeta escreveu isso aí que você falou, ele esqueceu de fazer uma estrofe, que ali tinha mais pistoleiro por metro quadrado do que qualquer lugar do mundo.
Que diria Julinho Moura, Grápia, Gauchinho e tal, esses faziam, matavam mais que peste suína africana, entendeu? Que todas as contendas de terra da região ali e tal, eles foram bem, muitas vezes dirimidas no estanho, né? E Santa Teresa era notória por ser a cidade onde os bons da mira ali se aglomeravam, né? 11h32 é o Contraponto da Cultura. Bom dia, vereador Queiroga, seja bem-vindo ao Contraponto da Cultura. Eu já tinha falado com o senhor aqui nesse ano de 2 de 16? Não, ainda não. Então, feliz 2 de 16. Volta com o programa quando? Sábado agora. Sábado agora voltamos com Fala Comunidade. Aproveitar a audiência dos nossos queridos ouvintes para já anunciar que 7 horas da manhã estamos iniciando Fala Comunidade. Mas esse ano. E o que tem de novidade aí, Queiroga? Vamos continuar trazendo as notícias, né, pertinentes ao nosso município, aquilo que é importante, aquilo que é serviços públicos, né, para a nossa comunidade e principalmente a interação entre a rádio e o ouvinte, né, que é o forte do nosso programa. Nós começamos às 7 horas, 7 horas e 1 minuto já tem ligação. Então esse é o programa, ele vai das 7 às 8 assim, nesse embalo de ligado no 320. Né, quando eu ouço, e eu ouço até com uma certa frequência, o Gessani está muito santo, sabe? Está bom o programa do Gessani, mas o Gessani está muito santo, é verdade. Eu estava aqui com o Enes fazendo uma reflexão sobre alguns títulos de programa e tal. Enfim, quando o cara passa um pouco de Deus, aí fica um pouco meio esquisito. E na Câmara, Queiroga? A expectativa é boa, doutor Nelson. Na verdade, nós retomamos... Amanhã nós temos uma extraordinária, né? De um assunto aí que eu vou deixar para o presidente falar. Mas amanhã nós temos extraordinária e daí na semana que vem nós estamos para decidir a questão da primeira sessão. Nós vamos ainda conversar amanhã com os vereadores. Mas fevereiro é uma expectativa boa. Eu acredito que a Câmara ela cumpriu com seu papel nesse primeiro ano da presidência com relação à economia que foi feita. Isso foi falado na CIF, né, aqui no município, como nós iríamos fazer isso para proporcionar essa economia e foi feito. Essa economia, acho que a gestão ali tentou fazer ao máximo para poder enxugar sem deixar sem desqualificar também os serviços. E com relação aos projetos e às coisas ali inerentes à nossa função, há uma expectativa muito forte, também por ser um ano eleitoral, né? Por ser um ano eleitoral, as pessoas ficam mais atentas, parece-me que, quanto a isso, o que não é correto, deveria ser o ano inteiro, né? Mas eu digo as pessoas, a sociedade em si, né? O que está sendo discutido, enfim, parece que a coisa vai aquecendo, eles procuram saber um pouco mais. Queiroga, aproveitando a tua presença aqui e rapidamente, falando do eleitoral, é claro que você é candidato a vereador. Pré-candidato. Né? Pré-candidato a vereador, né? É natural que você busque uma reeleição como vereador. Assim, resumidamente, a eleição esse ano vai ser bem disputada. Como é que você vê a eleição para prefeito e vereadores aqui em Flores? Eu acredito que sim, doutor Nelson, porque a eleição para vereador é uma das mais difíceis que tem, né? São cerca aí de entre 300 a 400 candidatos. E agora nós temos a nova regra eleitoral que nós vamos ter 45 dias de campanha, né? Não é mais 90 dias, né? Eu acho que tanto para os candidatos quanto para a população, dá graças a Deus por isso, né? Foi uma tacada excelente isso. E eu acho que com o fato de ser uma campanha mais estreita, isso vai acirrar um pouco mais a disputa. Então ela seria sim um pouco mais acirrada esse ano, sim, disputada. E para prefeito a mesma coisa. Para prefeito, vem duas alas ou você acha que tem mais do que duas candidaturas? Eu acho até que vão ter aí, pode ser que tenha realmente mais do que duas alas, mas eu acho que vai se convergir entre duas alas que vão ser realmente as fortes. Pode ser que candidatos tenham mais do que dois, sim. Mas essas duas alas vão ser duas alas muito fortes. Repete mais ou menos os posicionamentos da última eleição, Queiroga, na tua opinião? Acredito que sim, exceto com uma outra novidade, mas
uma ou outra, né? Uma ou duas novidades aí, mas acredito que repete sim as duas correntes fortes aí, que é a atual, né? A situação não deixa de ser, né? E a própria que concorreu com essa... É o grupo ali vamos dizer assim, de centro-esquerda. Isso, né? Isso aí. Né? Um grupo de centro para a esquerda e um grupo mais de centro para a direita. Exatamente. E aí, de repente, nesse inteirinho, eu acho que pode ser que surja uma ala nova e forte. Talvez se houver o agregado de outras lideranças, sim. Mas acho muito difícil, nesse período que nós estamos aí, praticamente no mês de fevereiro, até as eleições, surgir um fato novo. Isso tem que ser preparado ao longo do tempo. Olha, se especula muito da possibilidade ou não do ex-prefeito Paulo McDonald de concorrer às eleições. A situação jurídica do ex-prefeito Paulo McDonald, para efeitos de concorrer à eleição, é muito delicada. Nesse momento, não concorreria às eleições. Haveria de concorrer com liminar, com isso, com aquilo e tal. Não sou eu o tribunal, não sou eu o juiz e muito menos o colegiado que decide isso. Mas pela legislação atual, o prefeito Paulo McDonald estaria impedido. E eu quero aqui, eu sei que às vezes os correligionários e simpatizantes do ex-prefeito Paulo McDonald, que não são poucos, né? Quando a gente faz uma crítica ou outra, claro, que contrariam o nosso posicionamento, mas, por exemplo, tem uma situação, eles aqui, que isso tem que vir a limpo, que os nobres vereadores têm que ficar discutindo. A prefeitura, o senhor, o Queiroga, eu, o Fernando Duso, não sei com quantos centavos, mas nós ajudamos a pagar o tal do Festival do Humor que foi feito de forma irregular. A prefeitura já pagou 300 e poucos mil, tá? Devolveu o dinheiro corrigido, não sei o quê, para o Ministério do Turismo. E agora, evidentemente, tem que ter uma autoridade para saber quem é que fez essa pouca vergonha. E tem que cobrar desse povo que fez isso. Ou não tem que cobrar eles? Porque ela não pode arcar com essa despesa toda, né? Claro. Quem tem que realmente pagar isso é quem provocou exatamente esse desastre. Porque o negócio é o seguinte, qualquer prefeito, ele sai e leva um rosário de ações. As ações vão sendo julgadas procedentes pelo Poder Judiciário. Multa não sei de quanto, devolução de não sei quanto, não sei o quê, tem que devolver para a secretaria tal, tem que devolver para o Tesouro, tem que devolver para o Ministério e tal. Mas você sabe quem é que paga essa conta? Senão não tem certidão negativa, senão não anda nada. É o município, filho. Não tem. E não adianta ficar garganteando em boteco, que fez, porque deixou de fazer, porque não sei o quê. Está lá, tem que pagar e acabou. Esse é um dos casos. Porque se não fizer assim, o prejuízo é bem maior. É bem maior. Tem que ir em cima, sim, senhor. Né? 11h39, Queiroga. Obrigado por você. O Queiroga veio fazer um convite para a gente. Então convida, vai. Obrigado, doutor Nelson, a todos os nossos queridos ouvintes. Antes, como o Dante falou, ontem nós iríamos iniciar aquele projeto Pedala Foz. Inclusive a imprensa, vocês aqui noticiaram também, e está um projeto muito forte pelo número de ciclistas que cresceu na cidade, os grupos, né, que pedalam, até porque isso é sobretudo prevenção de saúde também, né, entretenimento, enfim, outras coisas, mas sobretudo prevenção de saúde. E o projeto iria começar ontem, na Duque de Caxias, às 19 horas, 19h30, né, concentração às 19 horas. Com acompanhamento da Guarda Municipal, por ser um projeto, hoje uma lei, né? Toda a estrutura, enfim, toda terça a cada 15 dias. Não iniciou ontem devido ao mau tempo, ficou para terça que vem, então, às 19 horas, a concentração ali na Duque de Caxias com a Dorirã Barbosa, né? Ali atrás daquela do Hospital Municipal. E aí, então, nós vamos fazer o circuito pela cidade, então, e claro, conscientizando motoristas, enfim, esse é o objetivo, entretenimento e transformar a Foz também numa cidade que respeita o ciclista. Ok, obrigado, viu? Obrigado pela tua participação. Depois do intervalo comercial eu volto.